Nós continuamos com a série Presença e temos mencionado que partimos do texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, quando o Senhor Jesus nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E temos meditado então nas últimas semanas a respeito da importância dos princípios presentes nos 10 mandamentos para a nossa vida, para que a nossa vida possa exercer essa presença, para que a nossa vida possa ser sal e luz. Sal e luz no meio de uma sociedade que tem aberto mão dos princípios ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. E então, o que é que havia nos 10 mandamentos como princípios que são repetidos então no Novo Testamento como algo de importância para a nossa vida? E de que forma o Senhor Jesus dá a gente pode dizer, uma repaginada? O Senhor Jesus então acrescenta aquilo que traz a origem do que o mandamento apresenta, para de onde é que parte esse agir de dentro de nós. Nós chegamos então no 7º mandamento, e o 7º mandamento então, em Êxodo, capítulo 20, verso 14, vamos ler juntos. Acho que funcionou, viu? No verso 14 diz: não adulterarás. Mais uma vez, não adulterarás. Quando pensamos nesse mandamento, e é claro que acho que a gente indiscutivelmente concorda com ele. Embora, como mencionei, na nossa sociedade, esse princípio pode ser deixado meio de lado. Na nossa sociedade, de repente, existe aquela ideia de que não tem nada demais, que é só um envolvimento físico, e que o nosso compromisso, e um compromisso de casamento, então ele permanece, embora havendo um envolvimento extra. Gostaria de que fôssemos num passo a passo aqui. Qual é o princípio por trás do mandamento? E então tem a ver com o valor do casamento. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, nós lemos: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E quando é apresentado aí o uma só carne, quer dizer que dali para frente é uma coisa só. Dali para frente, então, enquanto houver vida, os dois estão juntos, estão unidos. O texto diz: deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. A união de vidas, de propósitos, de objetivos. E podemos pensar, eu gosto de fazer essa comparação com os demais relacionamentos familiares. Porque o casamento é aquele relacionamento que a gente escolhe. Você não escolhe quem é seu pai, você não escolhe quem é sua mãe, você não escolhe quem é seu filho, você não escolhe quem é seu irmão, seu tio, seu avô. E uma vez que nós somos parentes, temos essa relação de parentesco, essa relação permanece para a vida toda. E então nós sempre seremos filhos daquele pai. Mesmo que um pai de repente deserte o seu filho,
mas no documento do filho, lá na filiação, estará registrado ali que aquele é o seu pai. E então, os relacionamentos familiares são assim, são para a vida toda. Agora, o relacionamento que você escolhe é justamente o relacionamento conjugal. O relacionamento de parentesco, que depende de um passo que a gente dá, é o relacionamento conjugal. E sendo que da mesma maneira como você não abre mão de ser irmão de quem você é irmão, de ser filho, de ser sobrinho, o propósito de Deus é nessa direção. Por isso serão os dois uma só carne e para toda a vida. Agora, a palavra de Deus vai dar conselhos que vão fazer com que esse relacionamento, e vai haver até uma comparação do relacionamento de Deus conosco, e vale a pena a gente entender esse relacionamento de Deus conosco na maneira como aplicamos então no relacionamento conjugal. Mas tem a ver com o valor do casamento, porque o Senhor Jesus tratou dessa questão aprofundando o nosso entendimento a esse respeito. Porque em Mateus capítulo 5, versos 31 e 32, Jesus diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nosso propósito aqui não é tanto pensar exatamente na questão de divórcio, separação, mas que tem a ver no sentido de que, se a gente viu que o casamento é para ser para sempre, mas aqui está dizendo que, em caso de relações sexuais ilícitas, pode haver o divórcio. Aqui está dizendo que o adultério é algo tão grave que pode quebrar esse relacionamento que foi planejado por Deus para ser para a vida toda. O casamento ser para a vida toda, mas o adultério pode vir a quebrar. Então, o valor do casamento pode ser quebrado pelo adultério. Esse é o ensino que o Senhor Jesus traz. Esse é um passo além que o Senhor Jesus já nos dá. Mas o que mais Jesus diz? Um pouco antes, no mesmo capítulo, nos versículos 27 e 28, ele havia dito: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qualquer que, mesmo não tendo consumado o adultério, mas se olhar com intenção impura, já adulterou com ela. É claro que aqui não está o simplesmente olhar, porque nós temos olhos e as pessoas passam na nossa frente e nós vemos, mas aqui ele destaca a intenção impura. O que é que vai no coração? De que maneira é que isso pode estar afetando a nossa vida e afetando o nosso relacionamento com Deus? Onde nasce o adultério? E eu gostaria que a gente fosse agora para alguém que veio muito antes, Jó. E Jó nos ensina a respeito dos princípios da fidelidade. No capítulo 31, ele então diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? E é interessante que ele usa a expressão como fixaria. Mencionei que não é a questão de olhar, porque as pessoas estão passando à nossa frente, mas de que maneira podemos ter uma fixação? Podemos ter a atenção atraída de uma forma diferenciada. E ele continua falando de princípios da justiça divina. E Jó se coloca numa posição em que ele diz,
o que é que a justiça divina faria com ele. Porque ele começa dizendo que não fixaria os olhos numa jovem, mas no versículo 9 em diante ele diz: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, aí ele diz qual seria a consequência. Então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Se eu procurei outra pessoa, então quer dizer que naquilo que seria o princípio da justiça, que eu pudesse sofrer o outro lado da mesma moeda. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Ele diz então que as consequências são negativas. E como a gente vê que lares têm se desfeito, porque esse princípio não teve a devida atenção. Dificuldades familiares, dificuldades de relacionamentos, destruição e até a própria renda ficando comprometida, por causa de envolvimento que seja extraconjugal. Por que é que a gente falaria com isso, a respeito disso? Porque isso tem um aspecto também que trata do nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo faz essa comparação. De fato, nós já temos nessa série trabalhado a questão de que o amor a Deus é a base de toda a lei. Tudo se cumpre nesses dois mandamentos aí: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso aí, então, nasce todo mandamento que é dado para o nosso próprio bem, que é dado para aquilo que é o melhor para cada um de nós. Por isso que em Efésios 5, então o apóstolo Paulo vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Jesus amou a igreja? Jesus amou a igreja ao ponto de abrir mão do céu, se fazer igual a nós. Ele, sendo achado, como diz Paulo aos Filipenses, em forma humana, mas ainda assim ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos no exemplo de Jesus aquilo que de melhor Deus tem para nós. Jesus então entregou-se para o cumprimento do que era a vontade de Deus para ele. Nós mencionamos a cruz, e a cruz tem essa característica, né? Que tem uma haste vertical e uma haste horizontal, uma peça vertical e uma peça horizontal. A cruz mostra o amor de Deus por nós, o propósito dele de ter um relacionamento conosco. E a haste horizontal então fala a respeito do amor ao próximo. E então o cumprimento daqueles dois mandamentos está presente aí na cruz: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. E então, como é que Jesus nos amou? Ele nos amou ao ponto de entregar a vida na cruz em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz, significando para nós a possibilidade de salvação, de perdão, de vida eterna. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida. E então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Jesus fez foi para nos tornar aptos a estar na presença de Deus. Por causa do nosso pecado, não teríamos condição de estar na presença de Deus, porque Deus não tem relacionamento com o pecado. Mas Jesus veio para tirar de nós o pecado, para que nós pudéssemos estar novamente restaurados, à condição de estar na presença de Deus. Então, aqui o que ele está dizendo é que no relacionamento conjugal, o que devemos estar procurando é o melhor para o outro, da maneira como Jesus agiu do melhor para nós. Jesus, ao invés de agir de forma egoística, pensando nele mesmo, talvez ele tivesse evitado a cruz. Naquela noite em que ele foi preso, no momento que Pedro puxa da espada e age em defesa de Jesus, que Jesus tivesse incentivado os outros discípulos a defendê-lo e que ele pudesse escapar daquilo. Mas ele agiu para o que fosse o melhor para nós. Tratando dessa matéria, o adultério é quando a pessoa pensa em si mesmo e não pensa no seu cônjuge, naquilo que é a vontade de Deus. E o ensino de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é nessa direção. Versículo 3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E então ele fala sobre o propósito de Deus de santificação na nossa vida, da mesma maneira como Cristo se deu para que nós fôssemos justificados, purificados do nosso pecado, Ele levando sobre si o nosso pecado. O seu propósito na nossa vida é de santificação, separação para Ele, separação para o cumprimento da sua vontade, a vontade de Deus. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quando falamos a respeito dessa fidelidade no casamento, a fidelidade se aplica em todos os nossos relacionamentos. Mas quando falamos especificamente a respeito da fidelidade no casamento, essa fidelidade aponta para honra. Mesmo do meio dessa sociedade permissiva, mas alguém que busca caminhar dessa forma, é reconhecido como sendo honra para essa pessoa. Lembro da história de um homem que era bem casado, fiel à sua esposa, e de repente um dia, no trajeto para o trabalho, um outro o chamou para uma saída, um programa, como diz a nossa juventude, para azarar, né? E aquele homem disse: não, eu sou casado, sou bem casado, eu amo a minha esposa, sou fiel a ela e quero permanecer fiel o resto da vida. Agora, sabe o que aconteceu? Uma mulher que estava próxima ouviu essa frase. Ouviu essa frase e pensou consigo mesma: eu quero um homem desse na minha vida. E colocou no coração conquistar aquele homem que ela já tinha visto ter uma declaração dessa forma. Sem ver que no momento que ela conseguisse conquistar aquele homem, ele deixaria de ser este homem que ela teria como meta. E tanto fez aquela mulher que conseguiu derrubar aquele homem, fazer com que aquele homem caísse. Graças a Deus ele se arrependeu, retornou para sua esposa, restaurou o seu casamento. Mas
Por que é que aquela mulher quis aquele homem daquela forma? Exatamente porque a fidelidade é algo apreciado, mesmo no meio de uma sociedade que distorce esses princípios e valores. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação, separação para Deus e honra. É honradez, cumprir a vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, e então ele menciona amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele acrescenta dizendo: contra estas coisas não há lei. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é sempre para o bem, e não há lei que seja para não fazer o bem. E então, honra, mesmo nessa sociedade. E ele continua dizendo: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é a lascívia? A lascívia é isso, é correr atrás do prazer sexual, sem se importar com os limites. Deus colocou em nós o prazer sexual para que fosse algo como um coroamento do relacionamento conjugal, algo que venha trazer um grande prazer, mas como parte desse envolvimento de um homem com uma mulher, formando uma família, construindo então uma nova célula na sociedade. E Deus, na sua sabedoria, fez com que a preservação da espécie estivesse associada com prazer, com algo que nos dá satisfação, alegria. A outra coisa nesse mesmo propósito é a nossa alimentação. Imagine se a gente comesse sem o sabor, sem o paladar, o sentido do paladar. Imagine chegar a hora de comer e você dizer: poxa, está na hora de comer, e aí você vai, né? E sem sentir o prazer na comida. Mas Deus fez com que aquilo que era necessário para a preservação da espécie, para a multiplicação, estivesse associado ao prazer. E então a alimentação, que é imprescindível para essa preservação, nós o fazemos com prazer. A multiplicação também. Sendo que o versículo que nós lemos no começo diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O fazer-se uma carne representa esse envolvimento de corpo. E então, propósito de Deus é que fosse esse coroamento para o relacionamento conjugal. O que é a lascívia? É justamente correr atrás do prazer sexual, sem se importar com limites. Com qual é o propósito de Deus para isso? De que maneira foi que Deus planejou que isso fosse feito? Mas continuando ainda em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O pecado então é sempre uma ofensa ao irmão. Ao cometer um pecado, a gente está sempre ofendendo alguém. E a gente pode estar ofendendo ao cônjuge, pode estar ofendendo ao cônjuge da outra pessoa, ofendendo a outra pessoa e ofendendo a si mesmo. Porque ao pecarmos, nós estamos trazendo, quando mencionamos a honra, ao pecarmos estamos trazendo sobre nós desonra, então estamos até ofendendo a nós mesmos. Continuando, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos rejeitando a Deus, estamos dando as costas para Deus, estamos dizendo: Deus, eu não vou fazer a tua vontade, e isso está sendo até uma demonstração de falta de fé, porque nós cremos que Deus tem o melhor para nós, e então Deus diz para nós: haja desta maneira, e aí a gente dá as costas e diz: não, vai ser melhor para mim se eu agir dessa outra maneira. Então a gente está dizendo que, apesar da gente dizer que crê em Deus, mas que a gente acha que do nosso jeito vai ser melhor do que do jeito de Deus. E então é uma rejeição ao próprio Deus. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai apresentar aí o princípio de semeadura e colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E quando a gente fala de vida eterna, a gente está falando não apenas de quantidade, mas está falando também de qualidade. Vida eterna é a qualidade de vida que Deus planejou para nós, e que nós perdemos por causa do pecado. E então, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e tiveram então toda a consequência do pecado cometido, eles perderam a qualidade de vida que Deus tinha planejado para eles. Quando recebemos de Deus vida eterna, nós recebemos quantidade, porque ela é eterna, mas recebemos também qualidade mesmo nesta vida. Porque a presença de Deus faz toda a diferença. A nossa certeza de vida eterna também faz toda a diferença no nosso viver. Nós sabemos que Deus cuida de nós, faz toda a diferença. É por isso que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nós podemos ter esperança, nós podemos ter consolo. Podemos ver isso quando morre um crente, quando morre alguém sobre quem a gente tem a segurança de que foi promovido para a vida eterna, não por merecimento, não por frequentar uma igreja evangélica, não por ser membro de uma igreja evangélica, mas por Jesus que pagou na cruz o preço da nossa salvação, da salvação de todo aquele que crê. E então, naquele momento de despedida, a família tem consolo, a família tem segurança, a família tem paz. Mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus faz toda a diferença. É por isso que a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. Versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui, nessa colocação aí de semeadura e colheita, o propósito de Deus não é que alguém que errou leve um tombo em seguida, não é que alguém que cometeu algum pecado tenha então como consequência algo de pior na vida dele. O propósito de Deus é ao contrário, é não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O que Ele tem para nós é que a nossa vida esteja semeando o bem, para que venhamos a colher como resultado o bem. O escritor do Eclesiastes vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Parece uma incoerência, porque se você joga pão na água, ou um peixe vai comer aquele pão, ou aquele pão vai se desmanchar ali na água, e você não vai ver nem qual foi o destino dele.
E parece que desapareceu, aquilo que você fez sumiu. Mas o princípio é esse, de que a gente pode fazer o bem, na certeza de que a gente vai colher o resultado também de bem. E alguém pode dizer, pastor, mas às vezes acontece alguma coisa com a gente quando a gente não merecia. Nós citamos o texto de Jó. E Jó tem a gente pode dizer, uma guerra com Deus, porque ele buscava ser justo, exceder em muito a injustiça aos do seu tempo, e de repente tudo dá errado na vida dele. Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde a saúde, e ele começa a contender com Deus. Mas no final de tudo, ele louva a Deus. E ele diz, eu te conhecia só de ouvir, agora é que os meus olhos te veem. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí o final da condição de Jó é ainda melhor do que a condição inicial. Às vezes acontece algo na nossa vida e a gente pode se perguntar assim, Deus, por quê? Hoje pela manhã o pastor Tiago pregou aqui e ele mencionou a situação de Elias. E Elias chega para Deus dizendo, olha, eu fui fiel a ti, eu fui zeloso com tudo aquilo que tu mandas, e no entanto agora eu estou sozinho e querem tirar minha vida. E Elias chega a dizer para Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. Mas Deus vai e cuida de Elias e mostra a Elias que ele tem um futuro, que ele tem algo à frente. Às vezes a gente quer também questionar aquilo que Deus faz na nossa vida, e às vezes dizendo assim também, mas Deus, eu não mereço isso, por que é que isso está acontecendo na minha vida? No entanto, a gente pode ter a certeza de que Deus sabe o que faz. Se a nossa vida está nas mãos dEle, Ele é quem vai trazer o resultado que Ele tem para nós, e o resultado que Ele tem para nós vai ser a gente pode dizer, de lucro para o nosso viver, do melhor para a nossa própria vida. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E aí a gente vai para o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios vai apontar qual é o propósito de Deus em tudo isso, no relacionamento conjugal, no conselho para fugir do adultério, no investir nesse relacionamento, no entender que ele deve ser um reflexo do nosso próprio relacionamento com Deus. E aí o livro de Provérbios vai trazer o conselho. Provérbios 5, a partir do 18, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Que beleza de poesia do escritor do livro de Provérbios. Que beleza de propósito daquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é o melhor. E então, seja bendito, abençoado o teu manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aquela pessoa com quem você fez um compromisso de vida. Alegre-se com ela. Alegre-se com aquele homem com quem você teve também esse compromisso de vida. Como serva amorosa e gazela graciosa, que o amor esteja sendo tão cultivado que a esposa, mesmo depois de décadas,
Você olha para ela e ela olha para ele, apesar dos quilos a mais, apesar do peso dos anos, apesar das rugas, mas em cada quilo a mais, em cada ruga, está a experiência de uma vida juntos. É o resultado de uma caminhada compartilhada, em parceria. E então o livro de Provérbios vai dizer: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Que a atração não esteja em outras pessoas, até porque existe aquele livro que trata a respeito disso, cujo título é O Mito da Grama Mais Verde. O mito da grama mais verde. Qual é o mito da grama mais verde? É de que a grama mais verde é a do vizinho, né? Que o jardim mais bonito está é o jardim do vizinho. Mas a gente não sabe se dá formiga naquele jardim, o vizinho é que sabe a luta que tem, né, com a formiga ali no jardim, ou algum fungo, alguma coisa que dá trabalho. Esse livro aponta na direção de que o que nós precisamos é cultivar cada vez mais esse relacionamento, de lembrar que aquela é a pessoa com quem você se dispõe a namorar a vida toda. Você casou para continuar sendo namorado, namorada, buscando cada um o bem do outro. Quando isso não acontece, se alguém procura apenas aquilo que é para si, termina não valorizando, termina dando valor ao que está lá fora, termina tropeçando nessa área e trazendo sobre si as consequências de todo esse processo. O propósito de Deus é a alegria nossa no relacionamento conjugal. O propósito de Deus é a alegria no nosso relacionamento com Ele. É de que na nossa caminhada estejamos semeando as sementes dEle, que estejamos colocando em prática os conselhos dEle, e Ele sabe o que é melhor para nós. Foi Ele que nos criou, Ele sabe então de que maneira devemos andar aqui para termos o melhor resultado de vida. Cristo pagou o preço para que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele. Ele se entregou na cruz para que os nossos pecados fossem removidos de nós e pudéssemos estar mais uma vez na presença de Deus. E o propósito dele é que nos nossos relacionamentos possamos estar também removendo tudo aquilo que pode estar sendo dificultoso, mas que estejamos construindo um relacionamento que traga alegria para o relacionamento conjugal, alegria para o nosso relacionamento com o próprio Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite ainda sem ter a certeza da sua salvação, sem ter a certeza do perdão de pecados, sem ter a certeza de que quando terminarem os seus dias aqui, se você irá para junto de Deus, para estar com Ele por toda a eternidade, ou não. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos garantir esta certeza, que nós precisamos é recebê-lo como Salvador e Senhor. E se você ainda não o fez, você pode fazer agora, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, Deus, eu entendi que Jesus pagou o preço do meu pecado, e eu quero que Ele seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. E para cada um de nós que já fez essa entrega,
O quanto precisamos estar atentos diante de uma sociedade tão permissiva. O quanto precisamos estar alertas para aquilo que o inimigo dos filhos de Deus, Satanás, deseja colocar como tropeço à nossa frente. E de que precisamos estar lembrados de que Deus tem o melhor para nós. O jeito de Deus é o melhor. E de que Ele estará com o seu Espírito nos guiando, alertando do pecado, construindo o que de melhor podemos ter de experiência de vida. O que é que precisamos ajustar na nossa vida para que a caminhada seja de acordo com o propósito de Deus, a sua vontade para cada um de nós? E possa haver a disposição de dizer: sim, Senhor, eu quero esta realidade na minha vida, eu pago o preço, eu estou pronto a seguir a Tua vontade. E que a realidade do que Deus tem para nós seja presente em cada vida. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, que nos fala a respeito do Teu grande amor por nós, a Tua fidelidade para conosco. Tua palavra diz que se formos infiéis, Tu permaneces fiel e não podes negar a Ti mesmo. Assim, Senhor, é que nos colocamos diante de Ti, buscando colocar em prática o ensino que Tu tens para a nossa vida. Primeira parte desse ensino, como a entrega da vida nas mãos do Teu Filho Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Mas também, Senhor, continuando na jornada da santificação, separando a nossa vida para Te seguir e Te servir. Trabalha o nosso viver conforme a Tua vontade e que possamos estar prontos a investir da melhor forma possível naquilo que Tu tens como mandamento, a Tua vontade, o Teu propósito no nosso viver. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, dá-nos um retorno debaixo da Tua paz aos nossos lares. Abençoa cada um dos que aqui estão, cada um que acompanha este culto, mesmo à distância, que o Teu Espírito esteja falando e continue a falar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.